Bem, meus amigos, o objetivo dessa aula é nós comentarmos, discutirmos sobre o CPC 27, que trata sobre o ativo imobilizado. Bem, então, se nós observarmos o que prevê a legislação societária, mais precisamente a Lei 6.404/76, temos o seguinte, que as contas serão classificadas no seguinte modo. No ativo imobilizado, os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens. Bem, então vamos comentar essa parte aqui da legislação societária. Bem, então observe que o ativo imobilizado tem algumas características. Né? A primeira são bens corpóreos. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que é um bem tangível. Ou seja, o ativo imobilizado é um ativo que eu consigo tocar nele, que ele existe, ele é tangível. Além disso, uma outra característica do ativo imobilizado que ele é um bem de uso. Um bem de uso. O que quer dizer o bem de uso? O bem de uso é aquele tipo de ativo que é utilizado na atividade principal de uma determinada entidade. Por exemplo, se eu tenho uma sorveteria e eu tenho maquinários para produzir sorvetes, esses bens, né, ou seja, esse maquinário que eu utilizo para produzir o sorvete, eles são ativos mobilizados, ou seja, são bens de uso que são utilizados na atividade principal da empresa. Além disso, tem o que decorre de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens. Então, observe que aqui a ideia é que propriedade, propriedade não é sinônimo de controle. Então, não significa o fato de eu ter a propriedade de um bem que ele vai fazer parte do meu ativo imobilizado. Mas muito pelo contrário, eu preciso, na verdade, ter o controle desses bens. Quando eu tenho o controle, significa que eu tenho os benefícios e os riscos associados a esse componente patrimonial. Bem, então, para eu reconhecer um ativo imobilizado, eu tenho que atender a duas condições de forma cumulativa. Quais sejam? For provável que futuros benefícios associados ao item fluirão para a entidade e o custo do item puder ser mensurado confiavelmente. Então, eu tenho que atender duas condições de forma cumulativa para que o item seja classificado como ativo imobilizado. Bem, quanto à mensuração, temos o seguinte: um item do ativo imobilizado que seja classificado para reconhecimento como ativo deve ser mensurado pelo seu custo. Então, esse é o principal critério utilizado para a mensuração do ativo imobilizado. É a mensuração pelo seu custo. Nós não podemos esquecer que, como eu estou me referindo à mensuração, eu estou falando de medida. Ou seja, de você atribuir um valor monetário ao ativo imobilizado. Então, os ativos imobilizados, inicialmente, eles são mensurados pelo seu custo. Então, o que é que vai integrar esse custo do ativo imobilizado? Vamos lá. Observem aqui. Então, você vai ter o preço de aquisição, acrescidos os impostos de importação e impostos não recuperáveis sobre a compra, depois de deduzidos todos os descontos comerciais e abatimentos. Então, observe que eu vou ter o preço de aquisição do ativo imobilizado mais os impostos de importação, exceto deduzido desse valor os valores de descontos, né, comerciais e abatimentos. Além disso, quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e nas condições necessárias para que o mesmo seja capaz de funcionar de forma pretendida pela administração. Então, custos indiretos, eu posso alocar como ativo imobilizado? Não. A legislação, mais precisamente o CPC 27, que trata do ativo imobilizado, diz o seguinte, que eu tenho que alocar como tal somente aqueles custos diretamente atribuíveis. E também, eu também tenho que colocar como custo do ativo imobilizado a estimativa inicial dos custos de desmontagem e remoção do item e restauração do local, sítio no qual esteja localizado. Então, qual é a ideia aqui?
além de eu considerar todos os custos diretamente atribuíveis, mais o preço de aquisição, mais os impostos de importação, aqueles impostos não tributos, né, melhor dizendo, aqueles tributos não recuperáveis, menos as deduções, né, os descontos comerciais e abatimentos, eu também tenho que fazer uma estimativa do custo de desmontar um ativo imobilizado, porque esse custo de desmontagem também deve ser levado em consideração quando da sua concepção. Então, quais são esses custos que nós podemos considerar como custos diretamente atribuíveis? Bem, são custos de benefícios a empregados relacionados à produção do ativo. Por exemplo, a folha de pagamento de empregados responsáveis pela construção de uma plataforma, por exemplo. Então, eu tenho uma determinada entidade e essa determinada entidade ela está construindo um ativo imobilizado que refere-se à construção de uma plataforma de petróleo. Essa entidade aqui é uma petrolífera, por exemplo. Então, os custos dos empregados, né, INSS, parte empregado, a parte empregador, o FGTS e todos os outros gastos associados ao empregado, esse integrará o custo do ativo imobilizado. Além disso, temos o seguinte: custo com testes para verificar se o ativo está funcionando corretamente, após dedução das receitas líquidas provenientes da venda de qualquer item produzido enquanto se colocar o ativo neste local e condição. Vamos pensar o seguinte: eu tenho essa plataforma aqui que eu estou produzindo, né, que eu estou elaborando. Ora, essa plataforma, durante a sua fase de testes, ela gera uma receita de 100. E eu tenho um custo para verificar se essa extração de petróleo está ocorrendo de forma adequada. Eu tenho uma despesa, digamos, de 150. Vamos pensar assim. Então, na verdade, aqui, qual é o que eu vou efetivamente capitalizar, ou seja, ativar, né, considerar como gasto do ativo imobilizado? Eu vou considerar tão somente 50. Né? Porque a norma diz o seguinte: ora, do total de despesa que você obteve para colocar o ativo em condições de uso, de testes, etc, etc, deduza desse valor as despesas, as receitas que porventura você obtiver durante essa fase de testes. Então é exatamente isso que a norma está querendo nos dizer. Além disso, temos o seguinte: custo de preparação do local, honorários profissionais, custo de instalação e montagem, custo de frete e manuseio para recebimento e instalação. Certo? Então, esses são exemplos não exaustivos que a norma traz de custos diretamente atribuíveis. Né? O reconhecimento dos custos no valor contábil de um item do ativo imobilizado cessa quando o item está no local e nas condições operacionais pretendidas pela administração. Qual é a ideia aqui? Então, enquanto o ativo imobilizado ele não estiver nas condições pretendidas pela administração, eu vou capitalizando os gastos diretamente atribuíveis para esse ativo imobilizado. Então, no momento em que chegou no momento em que o ativo imobilizado, de acordo com os critérios definidos pela administração, está tudo certo, então eu cesso a capitalização desse ativo imobilizado. Então, quais são os custos que não são diretamente atribuíveis com o ativo imobilizado? Abertura de nova instalação, custos incorridos na introdução de um novo produto ou serviço, isso não são considerados gastos com ativo imobilizado, custo da transferência das atividades para um novo local ou para nova categoria de clientes, né? Custos administrativos e outros custos indiretos. Então, vamos considerar aqui o exemplo da plataforma. Eu tenho uma plataforma aqui. A plataforma está no espaço A. No espaço A. E aí eu vou levar essa plataforma para o espaço B. Né? Se eu incorrer em algum gasto para levar essa plataforma de A para B, esse gasto ele não é considerado como gasto do ativo imobilizado. Né? Porque a norma prevê, ora, se você já tem um imobilizado já pronto, você vai levar ele de um lugar A para um lugar B, ele não vai fazer esse gasto com esse transporte desse ativo imobilizado, não vai fazer parte do seu custo. Bom, então vamos trabalhar aqui outros conceitos. Valor contábil.
É o valor pelo qual um ativo é reconhecido após dedução da depreciação e da perda por redução ao valor recuperável. Então, o que seria esse valor contábil? O valor contábil, né, é o valor do seu custo menos a depreciação. Valor residual. Valor residual é o valor estimado que a entidade obteria com a venda do ativo após deduzir as despesas estimadas de venda, caso o ativo já estivesse na idade e nas condições esperadas para a venda de sua vida útil. É o valor líquido da venda do bem. Então vamos pensar o seguinte: ora, o que é esse valor residual? O ativo imobilizado, em essência, ele é um bem de uso. É um bem de uso. Ora, ele é um bem de uso, então se ele é um bem de uso, ele vai gerar benefícios econômicos futuros pelo uso dele. Então, a partir do momento em que ele deixa de ser um bem de uso, ele passa a ser um bem de venda. Um bem de venda. Ou seja, ele vai gerar benefícios econômicos para a entidade pela sua venda. Então, o valor residual é o que? É quando um ativo imobilizado ele deixa de gerar benefícios econômicos para a entidade pelo seu uso e passa a gerar benefícios econômicos pela sua venda. O valor depreciável é o custo do ativo ou outro que substitua o custo menos o seu valor residual. Então, o que é o valor depreciável? O valor depreciável é o valor de custo menos o seu valor residual, se esse ativo tiver valor residual. Então, o que é depreciação? Depreciação é a alocação sistemática dos custos associados aos bens imobilizados pelo uso do benefício gerado durante a vida útil econômica. Então vamos pensar o seguinte: hoje não se fala mais, não existe normativamente falando, princípios de contabilidade. Mas existe subjacente a ideia dos princípios de contabilidade. Então qual é a ideia aqui? Ora, existe um princípio, né, o princípio da competência, que deriva outros princípios, por exemplo, da receita em confronto com a despesa. Ora, se eu tenho uma receita, é porque eu tenho uma despesa. Se eu tenho uma despesa, é porque eu tenho uma receita. Então, qual é a ideia aqui? Ora, se o ativo imobilizado ele gera benefício econômico para a entidade pelo uso, vamos pensar assim: eu tenho uma fábrica de sorvete, eu tenho um maquinário. Esse maquinário gera o sorvete. Esse sorvete eu vendo. Essa venda gera dinheiro para a empresa. Então, essa é a forma que o ativo imobilizado gera benefício econômico. Ora, mas para que eu possa produzir o bem, né, que posteriormente será vendido, eu devo ter uma despesa associada a isso, né, porque esse ativo está me gerando benefício econômico. Então, nesse caso, a depreciação é o quê? É é a evidenciação contábil da despesa associada com o benefício econômico gerado pelo uso do ativo imobilizado. E o valor recuperável é o valor pelo qual o valor contábil de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa excede seu valor recuperável, né? Então, com isso, nós terminamos essa discussão teórica sobre o ativo imobilizado. Na próxima aula, eu vou fazer alguns exercícios para nós discutirmos a temática. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.